Mais uma vez, né? Boa tarde a todos. E nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre frações e números decimais. Para a gente continuar a nossa aula, as nossas atividades, eu gostaria que vocês observassem aí essa letra D, né? Que nós fizemos essa atividade na aula anterior, essas atividades aqui. E aí eu queria que vocês observassem essa letra D, essa fração, para a gente estar fazendo a próxima atividade. Então, lá na página 8, está dizendo assim, no item D, né, gente, que é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês, essa fração. No item D, você obteve uma fração com denominador 100. Escreva essa fração por extenso e indique o número decimal correspondente a ela. Quem sabe, levanta a mão que eu vou chamar pelo nome. Pode falar, Benito. 25 centésimos. 25 centésimos. E qual o número decimal, Benito? Eu não vou falar de novo. E qual é o número decimal? A fração, a gente se lê 25 centésimos. E como eu escrevo esse número decimal? Sei não. Vai, Vitor, fala pra gente. 0,25. Isso. Então, ó, Benito, se é 25 centésimos, tá? O número decimal vai ser 0,25, que eu leio também 25 centésimos, tá? Porque lá na fração, ó, eu tinha 25 como numerador e o 100 como denominador. O 100, ele possui 2 zeros, então eu vou ter que ter 2 números depois da vírgula, ok? Então, ó, continuando. Número 2. Há 4 marcações na reta numérica abaixo. Identifique cada uma usando os números das etiquetas para formar uma sequência crescente. Se eu falo que é crescente, está crescendo. É do menor para o maior, ok? Então, ó, quem vai me ajudar a formar essa reta numérica aí? Mirela. Oi, tia. Qual é o primeiro número aí, Mirela? Qual é o menor de todos esses daí? 0. É o 0. Então, a minha reta, essa reta numérica aí, ela vai começar com o número 0. Ok? E após o 0, gente, quem é o menor número aí? Fala, Amanda. O número 1. O número 1, alguém tem uma outra opinião? Fala, Davi. 0,5. Será que o próximo vai ser 0,5? Então, ó, vamos relembrar o que nós vimos na apostila passada? Lembra que os números decimais, nós vamos analisar primeiro o número que vem antes da vírgula, que é o número inteiro, né? Que é o número maior, que é o número inteiro, né? Quando são números decimais, que são números, quando ele começa com 0, vírgula, a gente sabe que são números menores que 1, eu vou analisar exatamente o número que vem depois da vírgula. Então, ó, eu tenho um inteiro, então eu já sei que, diante dos outros, ele é o maior de todos, ok? O número 1. Quando eu falo, aí eu vou comparar o 0,25 e o 0,5. Eu vou analisar, gente, exatamente o número que vem após a vírgula. E não os dois algarismos juntos, aí no caso do 0,25. Ok? Então, qual é o número que vem exatamente depois da vírgula? É o número 2. Lá no verdinho,
quem vem depois da vírgula é o número 5. Então, qual dos dois que é maior? Ou qual dos dois que é menor? O 2 ou o 5? É assim que a gente analisa, ok? Então, vamos lá. Quem sabe qual é o próximo número que vem aí? Fala, Victor. 0,25. 0,25. Exatamente, Victor. Tá? E o próximo, gente? Fala, Alicia. 0,5, porque é a metade do inteiro. No caso, Parabéns, é o último. Alicia. Isso aí. Ele representa a metade de um inteiro aí, do 0 até o 1. Então, a gente sabe que o próximo será um inteiro. Ok? Ô, tia, Oi? uma coisa, não é sobre a aula, mas aqui não tem os livros de geografia e nem história. Ô, Guilherme, fica depois da live, da explicação, que eu vou te chamar, tá bom? Pra gente resolver isso aí. Aham, Ok. tá. Vamos lá. Agora, que fração você pode escrever para identificar a marca onde posicionou o meio? Onde posicionou 0,55 décimos aí? E para o 25 centésimos. Então, vocês vão me falar uma fração que eu posso representar esse número decimal. Quem quer falar para mim? Pode falar, Vitor. O 0,5 eu botei um meio e 0,25 eu botei um quarto. Ótimo, Vitor. Ótimo. Então, gente, o Vitor colocou para meio, ele colocou 1 sobre 2, tá? E para 25 centésimos, ele colocou 1 quarto. Parabéns, Vitor. Tem outras maneiras também, né, gente, da gente representar essas frações. Eu posso colocar também, ó, 5 sobre 10. 5 décimos, que representa também meio, né? E nós vimos várias outras também que representam aí o 25 centésimos, né? Eu posso colocar 25 sobre 100 ou qualquer outra fração equivalente aí a 1 quarto. Então, ó, meio eu coloquei para 0,5 e 1 quarto para 25 centésimos. Ok? Parabéns, Vitor. Ana Carolina, você quer falar? Então, vamos para o próximo. Porque seria 1 sobre 4 para o 0,25. Isso, 1 sobre 4 para 0,25, para 25 centésimos. Ótimo. Mas por que seria? Oi? Porque se a gente Mas pegar por um que seria? inteiro, se a gente pegar um inteiro e dividir em 4 partes iguais, eu vou ter 0,25, 0,25, mais 0,25, mais 0,25. Então, se eu pegar um inteiro e dividir por 4, se eu pegar o número 1 e dividir por 4, vai ser igual a 0,25. Então, 1 quarto representa 0,25. Quando você soma tudo, 0,25 mais 0,25 vai dar meio. E 0,25 mais 0,25 também vai dar meio. Quando você junta esses dois, meio mais meio vai dar 1. Entendeu, Ana? Sim, tia. É uma Obrigada. parte de um inteiro, quando eu divido ele em 4 partes. Tá? Então, vamos lá. Olha só, galera. Vamos diminuir aí nesse chat, tá? No bate-papo, que aparece tudo aqui para mim, tá? Quer falar sobre a matéria? Levanta a mão que eu vou estar chamando para vocês estarem tirando dúvida, ok? Mas lá no bate-papo não, por favor. Vamos lá. Lá na página 8, continuando, né? Na atividade 3, vocês vão escrever ao lado de cada retângulo a fração
referente à parte pintada de rosa. Gente, vamos lá. Letra A, qual é a fração que representa aí? Renato não. Então, letra A, o meu inteiro foi dividido em 3 partes iguais e foi pintado apenas uma parte. Qual seria a minha fração? Levanta a mão que eu vou chamar pelo nome. Fala, Ian. 1/3. Isso aí, Ian. 1/3. Né? A letra B. Vamos lá, contem aí, hein? Agora eu não vou falar não, vocês vão contar. Quantos quadradinhos o meu inteiro foi dividido, quantos foram pintados, e aí vocês me falam aí qual será a fração. Quem quer me falar? Fala, Luísa. 4/12, tia. Isso aí, então ele pegou o inteiro, né? Dividiu em 12 partes iguais e foram pintadas 4 partes. 4/12. Letra C. Qual seria, gente, a fração? Fala, Davi. 2/6. Ótimo. 2/6, né? Porque o meu inteiro foi dividido em 6 partes iguais, né? Então, o meu denominador é igual a 6. E eu estou considerando as 2 partes pintadas, que é o número 2, tá? Letra D. Qual é a minha fração, Nathalie? 6/18. 6/18. Parabéns. Gente, olha só. Os retângulos aí da letra A, B, C e D são todos de mesmo tamanho? Sim ou não? Fala, Vitor. Sim. Sim, né? São todos o mesmo tamanho. Então, assim, a parte aí que foi pintada de rosa no item B tem o mesmo tamanho da parte pintada no item A, certo? Nos outros itens, a parte pintada é igual a essas ou é diferente? Então, gente, essas partes pintadas, né, da letra C e D é igual à letra A e B? Fala, Alicia. Sim, só porque no caso da letra C e D, no D as figuras são retângulos, assim, são mais fininhos. E na letra C, eles são mais gordinhos, só que é menos do que a letra A. Mas, Alicia, observa aí, todos. Eles têm o mesmo tamanho, a parte rosa? Representam o mesmo tamanho? Não. Não? Observem aí, gente. Finjam. Sim, Não? tia, sim. Sim. Olha só, quando a gente finge que não tem essas linhas aí, vamos fingir que não existem essas linhas separando aí dentro da parte rosa. Quando você analisa só a parte rosa, elas têm o mesmo tamanho, né? E foi o que eu falei, o inteiro, os retângulos são todos do mesmo tamanho, porém são divididos de maneiras diferentes. Então, ó, 1/3, 4/12, 2/6, 6/18 são frações equivalentes, são frações iguais. Presta atenção, gente. Vamos lá na letra B. 4/12. Eu consigo simplificar essa fração. Como, tia Renata? Eu pego esse 4 e vou dividir ele por 4 mesmo, certo? Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. 12, que é o meu denominador, dividido por 4, vai dar 3. Então, essa fração eu posso dizer que ela é igual a 1/3 quando eu simplifico, ok? Então, é isso que vocês têm que analisar. A mesma coisa a letra C. Ó, 2/6.
eu consigo, se eu dividir o meu numerador por um número, eu tenho que dividir o meu denominador pelo mesmo número. Então, eu vou dividir o meu numerador e denominador por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Vai dar 1/3. Entenderam porque são frações equivalentes? São frações iguais, tá? Então, ó, a parte rosa, gente, ela é igual em todas essas opções aí, em todas essas letras, tá? Então, todas essas daí são frações equivalentes. E vamos observar aí que são frações equivalentes a 1/3. Olhem aí a relação do numerador e o denominador deles. Observem aí, quem sabe me dizer qual é a relação? Fala, Vitor. Primeiro, você pode me responder uma pergunta rapidinho? Posso. Qual é o nome do número que fica embaixo? Eu esqueci. Denominador. Ah, tá. O denominador é sempre o triplo do numerador. Isso, ótimo. Então, ó, se o numerador é 4, o denominador é 12, é o triplo de 4, né? O meu numerador é 2, o triplo de 2 é 6, que vai ser o meu denominador. Parabéns, Vitor. Dando continuidade, lá na página 9. Depois de conversar com a sua turma, responda. As frações que você escreveu são equivalentes? Já dei a resposta, né, gente? E aí, são equivalentes? Fala, Mirella. Sim, porque quando o numerador e o denominador são divididos pelos mesmos números, as frações ficam iguais. Então, ó, o que vocês têm que analisar? Elas são equivalentes? Elas são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Vou voltar aqui para vocês verem. Como assim, tia Renata? Elas representam a mesma parte do inteiro. Quando os inteiros são iguais, são do mesmo tamanho, independente de quantas partes eles foram divididas, que é esse caso aí, observem que a parte rosa, elas são iguais. A letra A representa a mesma parte do inteiro da letra B. A letra B representa a mesma parte do inteiro da letra C, tá? Então, elas são, sim, elas são equivalentes, né? Porque elas representam a mesma parte do inteiro. Vitor, você quer falar? Sim, é que quando você, aqui na apostila, se você quer saber se a parte pintada é a mesma em todos, você pode usar uma régua para saber e fica mais fácil. Pode usar igual assim, né? Igual você tá falando da régua, mas visivelmente a gente já vê que é o mesmo tamanho, né? A gente olha assim, a gente vê que é o mesmo tamanho. Então, aí a gente tem que ter um raciocínio de olhar e esquecer essas linhazinhas que estão no meio da parte que está sendo pintada, tá? Aí vocês vão ver, vocês têm uma dimensão assim, maior. Ok? Fizeram, gente? Posso passar para o próximo? Sim. Peraí, tia. Vamos lá, continuando na página 9. Vamos aprender a obter frações equivalentes. Atenção! Para obter frações equivalentes, precisamos partir de inteiros iguais. Gente, ó, é o que eu estava falando para vocês. Observem os retângulos dados aí. Observem que eles têm o mesmo tamanho, porém são divididos de maneiras diferentes, mas eles têm o mesmo tamanho. Se um fosse grande e outro pequeno, não teria como eu fazer frações equivalentes.
ok? Não tinha como formar frações equivalentes. Então, ó, vamos aí junto comigo. Pinte 6/8 do retângulo. Se tá me dando um retângulo aí, dividido em 8 partes iguais, tá pedindo para eu pintar 6/8. Quantos quadradinhos que eu vou precisar pintar? 6. 6 quadradinhos. Eu vou precisar pintar apenas 6 quadradinhos. Pessoal, vamos nos atentar às nossas regrinhas, tá? Dos nossos combinados que nós fizemos no início da aula, ok? Então, eu vou pintar aí 6 quadradinhos. Então, agora, eu vou aprender a obter frações equivalentes. Então, ó, 6/8. Eu vou aprender a obter uma fração equivalente a 6/8. Como? Multiplique por 2 o numerador e o denominador da fração 6/8. Escreva a fração obtida e pinte-a nesse retângulo. Como que eu vou obter? Eu vou multiplicar o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Nesse caso aí, o número 2. Me ajuda aí, Nathalie. Como que vai ficar essa fração se eu multiplicar o 6 vezes 2 e o 8 vezes 2? 8 vezes 2. Vamos lá, vamos juntas. Quanto que é 6 vezes 2? 6 vezes 2. Oi? Vai ficar 12. Aí a gente vai ficar 12. Então a gente vai pintar 12 quadrinhos. Sim, mas qual vai ser a fração? Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Então, eu já sei que meu numerador é 12. Então, vamos lá. 8 vezes 2. 8 vezes 2 vai dar 16. Ótimo. Então, quem sabe como que vai ficar essa fração? Levanta a mão aí. Fala, Alicia. 12/16. Isso. Vai ficar 12/16. Então, eu já tenho o meu retângulo aí dividido em 16 partes iguais. E eu precisarei pintar 12 retângulos aí dentro. Então, gente, eu já obtive uma fração equivalente a 6/8. Então, 6/8, 12/16 são frações equivalentes, tá? Então, agora, ó, continuando. Multiplique por 3 o numerador e o denominador da fração 6/8. Escreva a fração obtida e pinte-a no retângulo. Qual vai ser a fração que eu vou obter agora multiplicando? O 6 vezes 3 e o 8 vezes 3. Fala, Cauã. A fração obtida será 18/24. A fração obtida será 18/24. Parabéns, Cauã. Ótimo. Nós vamos agora dar continuidade. Tá? Continuar aí na página 9, a próxima atividade. Pessoal, para facilitar aí para vocês, tá? Escrevam a fração e deixem para pintar após a live. Então, vamos lá. Letra A. Observe as partes coloridas nos 3 retângulos e responda. Você pintou frações equivalentes? Sim ou não? Fala, Alicia. Sim, tia. Sim. Quando a gente observa aqui, ó, as partes pintadas, elas são as mesmas, o tamanho. Vão esquecer quantas partes nós pintamos. Nós precisamos esquecer isso. Porque o meu inteiro é do mesmo tamanho. Vamos fingir que não existem essas linhas dividindo esse retângulo. Então, quando nós olhamos só a parte azul, nós estamos observando aí que tem o mesmo tamanho. Então, sim,
as partes pintadas representam frações equivalentes do mesmo inteiro. Ok? Letra B. Agora, divida por 2 o numerador e o denominador da fração 6/8. Escreva a fração obtida e pinte o retângulo. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 8 dividido por 2. Qual fração que eu vou obter? Quem sabe? Pode falar, Alicia. 3/4. 3/4. Então, quantos quadradinhos que eu vou pintar? Quem sabe? Quantos quadradinhos aí que eu vou pintar? Fala, Vitor. Fala, Vitor. 3. 3 quadradinhos, tá? Então, gente, eu obtive mais uma fração equivalente a 6/8. Eu dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número, obtendo assim frações equivalentes, tá? A fração colorida nesse retângulo é equivalente às anteriores, gente? Sim ou não? Pode falar, Alicia. Sim, tia. Sim, essa fração é equivalente às anteriores, tá? São todas frações equivalentes a 6/8. Então, Tia, você deixa mais 3 minutinhos aí? então prestem bastante atenção. Para obter uma fração equivalente a uma fração dada, nós multiplicamos. Atenção! Então, para obter uma fração equivalente a uma fração dada, qual foi a fração dada aí nesse caso? A fração dada foi 6/8. Né? Para eu obter frações equivalentes, eu preciso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Viu como que é fácil? Eu preciso somente ou dividir ou multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, como nós fizemos agora. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, nós obtemos uma fração equivalente mais simples do que a fração inicial. Ok? Então, ó, vamos lá. Agora nós vamos para a página 10. Aí tá Não, tô te ouvindo. Vai ser página 10. Tia, não tô ouvindo. Renata, você tá Espera só um pouquinho então, gente. aí? Tô. Tá me ouvindo, Lila? Ei, Renata. Ei, voltou a me ouvir? Ok. Atividade 5. Marcelo representou as frações 1/4 e 2/8 com as seguintes figuras. E ele colocou aí essas duas figuras. Nessa representação, mostra frações equivalentes. Nós podemos dizer que essas frações são equivalentes? Não, tia. Não, não são frações equivalentes. Por quê? Quem quer falar? Levanta a mãozinha que eu vou chamar. Fala, Vitor. Porque o numerador e o denominador não são iguais. Será que é essa a explicação, gente? Vamos lá, quem tem um outro palpite? Fala, Nathalie. Porque o inteiro é diferente, o tamanho deles são diferentes. Ah, tá errado, Não. gente. Isso aí, Nathalie. Olha só, 1/4 e 2/8, elas são sim frações equivalentes. Porque se eu multiplicar 1/4 vezes 2, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. As frações são equivalentes, mas as figuras que estão erradas. Porque para eu representar frações equivalentes,
o meu inteiro precisa ter o mesmo tamanho, ser igual no tamanho. Então, a resposta é não, pois os inteiros são diferentes. E aqui embaixo, olha só, a tia Renata colocou para vocês aí como seria a maneira correta de representar essas duas frações aí. Viram? Eu peguei a primeira e a segunda tem que ter o mesmo tamanho, porém dividir em 8 partes. Observem que a parte amarela que eu pintei aí, olha, elas são do mesmo tamanho, ok? Então, para eu representar com figuras, frações equivalentes, o meu inteiro precisa ter o mesmo tamanho, tá, gente? Vocês têm que fixar isso daí, tá? Quando eu vou representar com figuras, frações equivalentes, o inteiro precisa ter o mesmo tamanho. Continuando aí na página 10, atividade 6. As tiras a seguir são todas iguais. Olha, observem os meus retângulos. Eles têm todos os mesmos tamanhos, porém são divididos de maneiras diferentes, mas são inteiros iguais. Quando a gente olha um todo, quando eu olho o inteiro, eles têm o mesmo tamanho, tá? A primeira delas representa um inteiro. Escreva a fração que representa cada uma das outras tiras. Por exemplo, segunda tira aí. Eu peguei o meu inteiro, dividi ele em 2 partes iguais. Vamos supor que eu pinte somente uma parte. Que fração que representa uma parte desse inteiro? Fala, Alicia. 1/2. Então, essa parte vale 1/2. E a outra parte? Se fosse só a outra parte, quanto valeria, Alicia? 1/2 também. 1/2 também. Então, vocês vão completar aí essa atividade com essas frações que representam cada partezinha de um inteiro. Ok? Agora, a próxima figura, o próximo inteiro, ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, como que vai ficar a fração de cada partezinha dessa? Quem sabe? Fala, Alicia. 1/4. Então, gente, cada partezinha dessa aqui equivale a 1/4. Observem aí. Tá vendo que esse 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, todos possuem denominadores iguais, né? Que é o denominador 4. Se eu somar tudo isso, gente, quando eu faço soma de fração, adição de fração com denominadores iguais, eu repito esse denominador e eu somo somente o numerador, que é o número que está em cima. Observe que quando eu somo tudo isso, vai dar 4/4, que é igual a 1 inteiro. Tá? A mesma coisa ali no meio, né? No retângulo de cima. Então, vamos lá. O próximo, gente, foi dividido em 8 partes iguais. Então, qual é a fração, Cauã, de cada partezinha dessa? 1/8. 1/8. E do último, gente, que foi dividido em 16 partes? Fala, Vitor. 1/16. 1/16. Então, gente, ó, vamos rapidinho que nosso tempo está acabando. Observe as tiras com atenção e escreva o que se pede. 3 frações equivalentes a 1/2. Então, quais são as frações equivalentes a 1/2, gente? São essas duas aqui. Quando eu junto as duas, eu tenho o quê? 2/4. Aqui, ó, também, que tem o mesmo tamanho. Juntei, eu tenho o quê? 4/8. Tá vendo? Porque eu estou somando os numeradores. E no último, ó, que é o mesmo tamanho, que eu tenho 8/16. 2 frações equivalentes a 1/4. Agora aqui no azul, tá? Ó,
eu tenho 2/8. E aqui eu tenho 4/16. E uma fração equivalente a 3/4 com denominador, 3/4, tá vendo? Com denominador 8. Então, teria que ser um que é o mesmo tamanho, vai dar 6/8. E o último, gente, uma fração equivalente a 5/8, olha, que é 10/16. Ok? Pessoal, a nossa aula de hoje finaliza aqui, ok? Aguardem um momento que eu estarei falando com vocês. Grande beijo!